para sair. Pessoal, já estamos ao vivo. Boa tarde a todos vocês. Peço desculpa pelo nosso pequeno atraso. Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, mas já foi solucionado. Hoje nós vamos começar nosso programa Saudavelmente, que a gente faz todo sábado. E hoje o nosso tema é crianças em tempo de pandemia. Então, hoje nós temos a doutora Luciana Nabuti, que é especialista nessa área de pediatria e tudo mais. Temos a pastora Regina, que vai estar intermediando o debate, né? E temos duas mães com idades de filhos diferentes que vamos estar esclarecendo as dúvidas, debatendo sobre o que acontece, o que já aconteceu nesse tempo de pandemia, qual que é o pensamento que pode acontecer, as dúvidas. E então vou estar passando para elas agora e vamos estar dando início ao nosso programa. Você que tem alguma dúvida pode mandar suas perguntas pelo Facebook do Bispo Flávio Fonseca e pelo nosso canal do YouTube, certo? Só um minuto. Pastora, já está? Boa tarde, fico feliz nós estarmos aqui novamente no Saudavelmente neste sábado. E hoje nós estamos felizes, que hoje nós vamos falar sobre criança, sobre criação de filho, como que essas crianças estão enfrentando essa pandemia, né? Então eu gostaria de falar primeiro a minha convidada de honra, que é a doutora Luciana Nabuti. Seja bem-vinda no Saudavelmente nesta tarde. Obrigada, pastora. Eu que agradeço, é um privilégio para mim. Me sinto muito honrada pelo convite de vocês estar aqui hoje, nessa tarde de sábado, para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre o que nossas crianças estão sofrendo com essa pandemia, né? Exatamente. Eu estava falando para ela, para a doutora Luciana, que quando ela chegou, que eu não conheço pessoalmente, que ela chegou, abriu o sorriso, ai, meu coração se encheu de alegria. Ai, ela é daquela que sorri, não está tão, né, presa. Não. Aí eu fiquei tranquila, falei, vai dar tudo certo. E aqui também está conosco hoje a Franci, que é nossa amiga, querida amiga, mãe do Daniel e do Dudu, né? E também a Ana Flávia. Então, a Franci se apresenta um pouquinho, né? Seja bem-vinda. Boa tarde. Interessante esse tema, né? Porque algo tudo tão novo, né? Para todos nós, pais, as crianças também ficam sem entender tudo isso. E é muito importante essa oportunidade aqui de a gente estar esclarecendo as nossas dúvidas e levando também informação para outros pais. Isso. Ana Flávia. Boa tarde, pastor, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou mãe da Stephanie, de 16 anos, e mãe do Felipe, de 9 anos. E a gente sabe que nesse período que nós estamos vivendo, as crianças também sofrem não só com relação à saúde, e também a questão do emocional, que afeta muito, né, a saúde dessas crianças. Então, a doutora Luciana vai estar aí para esclarecer um pouquinho para a gente. Vou estar aqui dando suporte nas perguntas. Então, quem tiver perguntas, pode mandar através do YouTube ou do Facebook. E a gente vai repassar para a doutora Luciana. Isso. Doutora, você fica à vontade. Falar um pouquinho sobre essas crianças. O que você tem visto nesses dias? O que tem visto que você não tinha visto ainda eu acho, tão acentuado como agora, né? Pastora, é importante a gente ter esse tempinho para a gente olhar para as nossas crianças, porque foi uma coisa tão nova para todos nós, tão diferente de tudo que nós já vivemos e já ouvimos falar, né? E nós tivemos tantos problemas em adaptar a questão de trabalho, de logística, de quem deixa a criança com quem não deixa, se quem está fazendo home office, quem está trabalhando presencialmente. Então, nós, como pais, já tivemos tantos problemas internos com a gente mesmo, que a gente às vezes esquece de olhar para a criança com aquele olhar benevolente que a gente gostaria que olhassem para nós, né? Então a gente acha assim, eles estão em casa, tá tudo bem, e aí acha que a gente tem a tendência de achar que criança não é gente ainda, né? Porque às vezes eles ainda não sabem expressar. A Ana Flávia ali já tem uma adolescente, né, Ana Flávia, de 16 anos, então às vezes essa aí já verbaliza um pouco mais, mas às vezes os menores, igual a Franci, que tem o Daniel, é o Daniel que tem 4 ou é o Eduardo que tem 4? Eduardo.
o Eduardo, que tem 4. Então, assim, esses menorzinhos, a gente tem que estar ali tateando para ver o que a gente consegue perceber, né? Que às vezes não consegue verbalizar, né? Então, assim, as crianças têm sofrido, sim, têm sofrido muito. Eles foram tirados do ambiente da escola, onde eles têm os amigos deles, né? E tiveram, assim, que se adaptar por um ensino online que eles enxergavam, mas crianças já estão acostumados, adolescentes já estão acostumados com as telas. Sim, eles estavam acostumados com as telas para lazer e não para escola, não para trabalho, né? Então, às vezes, ficar ali 2, 4 horas com intervalos de 10, 15 minutos, para nós adultos, eu estou fazendo uma pós aí nesse período, eu comecei a fazer uma pós, eu vejo como é difícil, às vezes, ficar 4 horas ali sentada, né, focando a atenção no computador, então, para eles também são muito mais difícil, né? Nós adultos ainda conseguimos entender um pouquinho o porquê de nós estarmos passando por esse processo, né? As crianças nem sempre, elas não conseguem entender o motivo, só foram tirados dos amigos, né? Eu vejo meus meninos aqui, eles reclamam, até que agora a aula, né, já estamos assim, adaptados pela forma que tem que ser, mas eles falam todos os dias, mamãe, eu quero voltar para minha aula, eu quero ver os meus amigos. E se não bastasse os amigos, nossos filhos perderam o direito de conviver com os avós, né, que na sua grande maioria são avós, assim, nós temos, mesmo que não fossem avós que estivessem ali no dia a dia socorrendo, a minha mãe me socorria diariamente, né, então assim, mas era aquele avô que você ia no domingo, aquele avô que às vezes morava em outra cidade, você ia uma vez no mês visitar e você podia chegar lá na casa do seu avô, da sua avó, sentar no colo, poder beijar, comer um biscoito, alguma coisa. Eu estou vivendo isso, viu, doutora? E assim, e é difícil, né? Então, assim, muito difícil. Então, assim, eu vejo que eu moro num condomínio e minha mãe mora a 4 quadras da minha casa. Então, assim, minha mãe sempre foi super ativa, trabalhava a vida toda. De repente, a gente tem uma clínica, ela é minha gerente, ela tomava conta de todas as nossas coisas, assim, e ela teve que ficar presa dentro de casa. Então, para ela foi muito difícil. E aí a gente fica naquele dilema, né? Porque eu vejo que ela sente muita falta, e os meninos estão aqui, tão pertinho, e aí a gente deixa ver, não deixa, porque Deus o livre, se a gente deixa ver, eu e meu esposo também é pediatra, estamos trabalhando, a gente não sabe aí em qual momento, graças a Deus não tivemos o Covid, nem vamos ter em nome de Jesus, mas a gente fica com medo de passar para, né, os avós. Exatamente. Então, assim, em alguns momentos minha mãe tem vindo aqui e a gente fala, não pode abraçar, não pode beijar, não chega perto, né? E eles ficam assim, eu queria abraçar, deixa eu abraçar. São coisas tão simples que a gente acha que criança não sente falta, pois sente sim. Você me falou uma coisa que eu achei que é muito importante de falar. Você falou assim, casa é lugar de proteção. Mas essa casa, nós estamos protegendo os nossos filhos, mas está trazendo algumas coisas que não têm sido benéficas para a saúde deles, não é isso? Assim, o pessoal fala assim, estamos todos no mesmo barco. Não, nós não estamos no mesmo barco, a gente está no mesmo mar. Cada um está no seu barco, é muito diferente. Por exemplo, aqui em casa, nós temos uma família estruturada, em que eu e meu marido temos nos revezado para estarmos presentes nas aulas online, na grande maioria das crianças, onde tem uma internet boa, um computador bom, e que eles estão se adaptando. Mas nós temos casa que a mãe continua trabalhando e a criança está tendo que se virar sozinha e ela não está dando conta de acompanhar. E nós temos casas onde a desestrutura financeira foi muito abalada, porque a gente tem visto aí em todos os cantos, a gente ouve pessoas demitidas, empresas falidas, empresas tradicionais. Esses dias eu fiquei sabendo que uma empresa aqui na T63, onde eu comprava muita coisa, que existe, eu acho que desde que eu me entendo por gente, encerrou definitivamente as suas portas. Então, assim, isso é muito triste. E quantos funcionários, a gente às vezes pensa no dono da empresa também, mas tinham famílias que eram alimentadas daquela empresa. Então, como que esse pai de família está lidando? Então, às vezes ele está indo para dentro de casa e preocupado, ansioso, depressivo. Então, como que essa criança está sendo tratada? Então, muitas vezes a gente tem tido muitos maus tratos com as crianças dentro de casa. Nós temos tido um aumento absurdo de abuso sexual das crianças, que seriam com as pessoas que deveriam estar protegendo e não estão, né? A gente tem ali, então, assim, são vários ambientes diferentes. A gente não pode achar que está tudo
igual às vezes na nossa casa. A gente precisa entender toda essa realidade. Então, aí, igual você falou, a casa é um lugar onde deveria ser de proteção. Muitas vezes está sendo onde está adoecendo também as nossas crianças. Isso. O que seria essa doença? Quais são o que você tem visto mais hoje que tem trazido doenças para essas crianças hoje? Gina, um número assustador de ansiedade em crianças pequenas com queda de cabelo importante, alterações, acho que algumas das meninas até falaram que na casa delas um engordou, o outro emagreceu, né? Então, é assim, quando a gente está ansioso, tem pessoas que não comem nada, emagrecem muito, ou em outras casas, quando está ansioso, come demais, engorda demais. Então, isso começa a refletir, a gente precisa lembrar que a ansiedade ela é um estágio inicial da depressão, né? Então, a gente tem visto também um grande número de adolescentes com automutilação, né? Às vezes começam a se cortar por causa de depressivos. Não é divulgado, porque não pode ser divulgado, mas o número de tentativas de suicídio e de suicídios concretizados aumentou bastante, só que esses são dados que não são divulgados. Por quê? Porque a gente tem estudos que mostram que quando você divulga questões de suicídio, isso estimula outras pessoas. Então, isso não é divulgado. Mas o fato de não ser divulgado não quer dizer que não esteja acontecendo. A gente precisa lembrar que está assim. Eu trabalho em pronto-socorro, então a gente tem atendido muito adolescente com sintomas que antes eram de adultos, né? Palpitação, sudorese, insônia, né? Então, assim, são coisas que a gente não via nas crianças e hoje a gente tem visto nas crianças e nos adolescentes. Né, eu tenho um trabalho que está participando aí em São Paulo, eles estão estratificando, o Samuel está cadastrado, de 15 em 15 dias eles me mandam umas perguntinhas, aí pergunta se a criança está se relacionando, se ela está conversando, com que frequência tem ficado na frente das telas, que está assim um número assustador. Absurdo, né? Se não bastasse as questões da aula, que não tem jeito, mas às vezes para você fazer um home office, você tem que pôr seu filho na televisão, porque senão você não consegue fazer seu home office, né? Então, assim, não é momento de julgar, né? É muito complicado, cada um sabe aí onde aperta seu sapato, mas a gente precisa lembrar que isso tem acontecido. Então, assim, excesso de tela, até questão de miopia nas crianças, a gente já tem visto crianças tão pequenininhas já usando óculos. Por quê? Acomodação visual muito próxima, se você deixar aí, quem tem criança, meus meninos, eu preciso, vamos sair um pouco, porque se deixar, fica a tarde inteira. Nem come, pega um desenho ali, um negócio e vai embora. Eu sei. Francis, fala um pouquinho como que estão seus filhos nesse momento. Daniel eu conversei com ela antes, né? Eles tinham um convívio em média de 25 crianças por dia e de repente isso, né, foi tirado, esse convívio, essa parte de desenvolvimento de comunicação, de compartilhamento, né, das coisas. E de repente ficou em casa, fechado, sem poder sair. Acaba que eu fechei mesmo para não ir, né, na rua, porque às vezes brincam com outros coleguinhas e a gente fica preocupado, porque tem avós também. E, né, ficou totalmente fechado. Aí essa preocupação com as telas, antes eu deixava assistir, né, de sexta a domingo. De manhã ia para aula e à tarde era brincar com os colegas aqui fora e as atividades da escola. E aí, de repente, isso, né? Tá em casa, aí a gente fica com dó. Nossa, mas aí tira a televisão, tira tablet também. E aí a gente fica, né? Já estão sofrendo com tantas coisas, em convívio, vou te tirar isso. Aí a gente fica, né? Se sentindo culpado por deixar fazer, se sentindo culpado por deixar, né, eles muito tempo. Exatamente. E aí, né, é um dilema, assim, de Mãe quase não tem culpa, né, França? Mãe quase não tem culpa. Para somar, vai pôr na conta, né? E aí a gente fica, toda semana a gente tá, assim, tentando colocar normas diferentes. Não, aí agora essa semana falou, não, deve deixar tantos dias só em inglês, né? Já que está assistindo televisão, já que está tanto tempo, então vamos aprender também. Uma alternativa que eu estou fazendo é toda semana fazer como se fosse um evento assim criativo, a gente traz coisas novas para eles criarem. Então, desliga a tela pelo motivo. A gente compra massinha, papel, lápis de cor, papelão, tesoura, recortar e desenvolvimento criativo, porque só se tirar a televisão,
aí fica como se fosse uma punição, mas então a gente coloca uma atividade, né, criativa que eles também gostem, mas fazendo uma a gente troca, está sofrendo isso, tira um pouquinho a televisão, já que eles estão vendo mais, aí sofre e fica ansioso, um engordou, o outro emagreceu, às vezes acaba brigando mais, coisa que eles não, né, às vezes brigava tanto um com o outro, por estar convivendo, né, assim, o tempo todo, então fica ansioso. Aí por estar mais tempo na tela, quer dormir menos também. Todo esse dilema que a gente está enfrentando. E assim, uma dúvida que eu tenho muito grande é como que vocês estão se preparando, né, para esse novo formato digital, porque é algo que não retorna, né? É uma necessidade, a gente está com essa necessidade urgente aí da pandemia, mas quando isso passar, vai ser uma adaptação, assim, né? Eu estou protelando levar ao dentista, por exemplo, está com uma manchinha, estou meio preocupado, mas fico pensando, nossa, será que não dá para esperar, ao invés de expor a um convívio ali no ambiente, né, hospitalar e tudo? A consulta também já passou de 1 ano, já deveria levar, mas estou protelando para evitar levar um ambiente. Eu acho que essa é uma pergunta que está todo mundo procurando saber, né? Isso. Aí, assim, eu queria saber, como que está esse avanço da telemedicina? Quais são as adaptações que estão tendo? O que a gente pode esperar com isso? Aí, claro que toda consulta não tem como, né? Porque precisa ter o contato, mas e se o retorno pudesse ser, já que às vezes seria só mostrar um exame, no caso, como vocês estão visualizando isso aí no nosso futuro que está presente, né? Franz, a telemedicina já é uma realidade há muitos anos em vários países, principalmente países desenvolvidos. Aqui no Brasil, que estava aí com essa questão, autoriza, não autoriza, autoriza, não autoriza, já eram feitas algumas modalidades de telemedicina, por exemplo, a interconsulta, por exemplo. Eu, como especialista, pediatra, eu poderia orientar um médico que tivesse, por exemplo, no interior que não tivesse pediatra. Isso é uma modalidade da telemedicina e isso já era permitido. Só que agora, depois da pandemia, foi liberado, tanto que eu atendo bastante teleconsulta, as nossas receitas hoje possuem assinatura digital, então ela é válida em todo o território nacional, então eu posso daqui estar atendendo um paciente do Amazonas, por exemplo, entendeu? Isso tem funcionado, lógico que tem algumas limitações, por exemplo, quando o paciente vai agendar, a secretária faz algumas perguntas de triagem, né? Por exemplo, um paciente que está com febre há 24, 48 horas, não tem como eu fazer uma consulta por telemedicina, eu preciso saber o motivo daquela febre. Primeira consulta de recém-nascido, não tem como eu fazer por telemedicina, eu preciso ver icterícia, eu preciso ver peso, né? Então, assim, o paciente está com falta de ar, algum sintoma mais grave, esse paciente ele é um paciente de emergência, ele não é um paciente nem de consultório de rotina, de puericultura. Então, assim, tem funcionado bastante essa questão na parte médica. A questão odontológica eu acho um pouco mais difícil, porque aqui no Brasil, assim, lá fora, né, dependendo do país, a mãe tem uma câmerazinha que ela mostra a boca, a gente consegue ver se está com amígdala ou não. Eu já vi uma câmerazinha de ver ouvido, que eu acho que a câmera é melhor do que o otoscópio que eu uso aqui no Brasil, porque transmite da imagem, né, ela transmite pelo celular. Então, assim, tem avançado. E o fato da telemedicina não ter sido regulamentada há algum tempo atrás, acabou que no começo ela foi um pouco atropelada, mas hoje já está mais ou menos assim, organizada e ela está funcionando. Agora, se vai continuar funcionando depois que acabar a pandemia, é uma coisa que eu não consigo te responder ainda. Eu acredito que sim, justamente por esses casos. Por exemplo, você não precisa voltar com seu filho para mostrar exame. E, na verdade, eu não sei, seus filhos são pequenos, provavelmente você tinha o telefone do seu pediatra. Então, acaba que a gente fica fazendo muita consulta pelo celular, pelo WhatsApp, sem nenhuma segurança para o paciente, nem para nós médicos. Por exemplo, mamãe me liga, tem 6 meses que eu não vejo o filho dela, por exemplo. Tem 6 meses que eu não vejo o filho dela, por exemplo. Eu não vou lembrar todos os detalhes daquela mãe. Eu não vou lembrar se o filho dela tem alergia, se não tem, se ele tem alguma patologia de base ou não. E hoje,
Opa, tem alguém me ligando aqui, desculpa. Hoje, com essa questão da telemedicina, eu tenho um prontuário online. Então, ou seja, eu estou atendendo aqui, eu marco o horário, eu abro o prontuário, eu estou te vendo, eu estou vendo a criança. E assim, eu tenho acesso à ficha, que antes ficava só no meu consultório. Agora não, eu acesso o prontuário do meu celular, do meu smartphone, eu tenho acesso da ficha toda daquele paciente. Então, eu acho que caminhou para um caminho. Essa parte eu acho que foi uma parte muito boa, sabe? Em relação a. Eu acho que. Eu não sei se isso vai voltar a mais, eu acho que isso deve seguir, mas ainda não pode, a gente não pode falar, vai depender do CFM, né? Tem mais alguma pergunta, Fran? Você respondeu aquilo que você estava esperando? Não, foi isso assim, né? Era uma questão que eu tinha, e essa semana mais específica eu liguei um grande hospital que ele é especialista, né? Em parte renal e tudo, e minha mãe fez o exame, eu fiquei em dúvida de um resultado, e aí eu liguei para ver se eu conseguiria uma teleconsulta, né? Às vezes mandaria um e-mail do exame anteriormente, ele analisaria e tinha teleconsulta para evitar, que minha mãe também é do grupo de risco, e ficar nesse ambiente. E assim, não tinha essa possibilidade, né? Era um grande hospital, tinha vários médicos e não tinha nenhum para atender nessa modalidade. Aí eu fiquei assim um pouco em dúvida. Mas é porque às vezes os profissionais daquele hospital não se dispuseram a atender. Mas a gente tem, por exemplo, vou te contar como que funciona o meu. Eu tenho um aplicativo, que eu tenho o prontuário online. Vamos supor, você marca a consulta comigo, uma meia hora antes, você recebe um link no seu SMS com uma senha de 4 números. Você clica naquele link, você vai para a sala virtual de espera. Eu te chamo para o consultório, a gente conversa, você me envia arquivo, você me envia foto. Eu posso anexar todos esses exames que você me mandou. Eu anexo a foto, por exemplo, do exame que você me mandou no prontuário. Então, assim, isso... E aí eu te mando receita, te mando atestado, a gente manda tudo de forma digital. Isso tem acontecido. Mas é uma transição. Assim como tem médicos que não querem, que estão ainda com resistência nessa adaptação, tem muitos pacientes também que acham que isso não é consulta, que se sentem inseguros. Então, assim, eu acho que é uma adaptação de ambas as partes. Exatamente, eu acredito. Mas nós estamos... como você falou, isso é muito bom. Eu vejo isso como algo que é muito bom, porque muitas vezes você não precisa sair da sua casa para ir no consultório. Daqui às vezes você fica já resolve... 30, 40 minutos, você gasta 40 minutos para chegar, para estacionar, aí você fica lá sentado, esperando. Assim, são coisas que às vezes são tão simples, né? Os grandes convênios, aqui em Goiânia mesmo, hoje tem uma central só de telemedicina para Covid específico. Então, assim, a gente vê como tem trabalhado, como tem funcionado e resolvido muita coisa. Tá. Hoje mesmo eu estava de plantão e atendi acho que 17 pacientes. Dos 17, eu acho que 2 eu encaminhei para o presencial porque tinham sintomas de alarme. Já pediu os exames, ele faz os exames, já chegam com os exames prontos no pronto atendimento. Então ganha muito tempo. É verdade. Uma outra dúvida, pode ir. Era saber como está a questão do índice em crianças, né? Os números têm aumentado em crianças, até porque a gente tem testado mais os pacientes, mais as crianças, mas na grande maioria as crianças têm tido sim, sintomas muito leves. A gente já fala que é assintomático, ou seja, não tem sintoma, ou oligossintomático, são sintomas muito leves, muito poucos sintomas, né? A maioria dos casos é diarreia, né? Pacientes aí asmáticos, que a mãe às vezes fica preocupada porque já tem costume de usar bombinha, a criança muda clima, ela entrava em crise. Então, assim, a gente tem visto que a asma não é mais fator de risco, igual a gente imaginou lá em março, abril, a gente imaginou que era. Então, hoje, os estudos já mostraram que os pacientes asmáticos, eles não têm uma atividade de uma enzima que precisa para ligar nos pacientes asmáticos e alérgicos respiratórios, os pacientes que têm rinite, por exemplo, essa atividade enzimática ela é diminuída, diferente do paciente que tem hipertensão, que é a pressão alta, ou a diabetes, que ela tem essa atividade aumentada. Por isso que pacientes hipertensos e diabéticos, eles têm uma probabilidade maior de complicação. Então, é diferente. Então, assim, as crianças em si, elas têm, graças a Deus, tido pouquíssimos sintomas de uma forma bem mais leve. E aí agora o que o pessoal tem comentado muito, essa síndrome multissistêmica, inflamatória multissistêmica, né? Então, assim, como a gente tem tido um aumento global dos casos,
É claro que uma ou outra ali vai ter alguma coisa, mas os números ainda são muito, muito baixos. A principal manifestação seria Kawasaki, Guillain-Barré. São números que a gente já ocorre em toda a vida toda, né, com qualquer doença viral. Então, esses números, pelo menos nos nossos dados aqui de Goiânia ou da nossa região aqui, não têm sido além do que já era, né? Então, está bem tranquilo. E as crianças, na verdade, pararam foi de adoecer, né? Se você entrar hoje no pronto-socorro infantil, de pediátrico, você vai encontrar você e as moscas praticamente, né? O paciente hoje não demora 10 minutos dentro do pronto-socorro, ele já chega, passa na triagem, já é consultado 10 minutos, ele está do lado de fora, porque já está muito vazio, né? Então, assim, a gente tem tido, graças a Deus, um tempo assim de calmaria com as nossas crianças. Amém. Queria fazer uma pergunta. O estresse prolongado ou ininterrupto leva à desregulação do sistema neuroendócrino da criança e afeta outros sistemas do organismo da criança? O estresse em si, pastor, ele altera tudo, né? Então, assim, a gente fica completamente desregulada. A questão de hormônio, cortisol, altera sim. Então, a gente tem que ter cuidado. Uma coisa que a Fran falou, que é muito séria, a questão das telas, e principalmente próximos do horário de dormir, né? A gente sabe que as crianças acabam dormindo muito mais tarde. Quando você usa as telas ali 2 horas antes do horário de dormir, a questão da luz, ela atrapalha os hormônios, né? Melatonina, serotonina, GH. Então, isso acaba dando ali uma desregulada. Então, assim, se a gente conseguir deixar as crianças pelo menos 2 horas antes de dormir sem tela e tentar manter um horário das crianças dormirem um pouco mais cedo e continuarem acordando, assim, por volta pelo menos das 8, né? Porque acaba virando uma confusão, criança dormindo meia-noite, acordando 10h30, 11 horas. Então, aí, assim, vira uma bagunça. Manter uma rotina. Um dia acorda um horário, outro dia acorda outro. Isso é muito ruim para o nosso organismo, né? Então, assim, se a gente puder manter uma rotina, isso favorece, porque a criança que já acorda 10h30, 11 horas, ela já não toma café da manhã, aí ela come toma um leite ali, alguma coisa no meio ali, 11 horas, aí já não almoça. Então, eu altero a questão hormonal, eu altero a questão de sono, altero a questão alimentar. Uma das coisas que a gente fez aqui em casa, que funcionou muito bem, foi uma rotina escrita mesmo, né? Eu sentei e pus lá de cada um dos meninos, pus a hora, e eu vi que isso foi muito bom para eles ficarem mais calmos, porque eles falavam assim, a gente não consegue brincar, a gente não consegue isso, mas espera, então nós vamos pôr o tempo, para vocês verem que vocês têm muito tempo livre também, tem a hora de estudar, tem a hora de televisão, tem a hora de fazer tarefa, tem a hora de atividade física e tem a hora de não fazer nada, né? Do ócio criativo. Então, assim, eu acho que isso para nós é bom e para as crianças também. Ok. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Como ouvir um filho, o que ele está querendo falar? Quando ele é muito criança, igual a Valentina, minha netinha, 9 meses, como que a gente pode entender o que ele está querendo falar para nós? Pastora, essa questão das crianças muito pequenas, não 9 meses, porque 9 meses ela já estaria em casa, mas as crianças ali de 2 anos, que às vezes 1 ano e pouquinho, que já tem convivência, o que a gente tem visto? Um aumento em crianças com retardo de desenvolvimento de fala. Porque às vezes eles estão ficando só dentro de casa, os pais não têm tanto tempo de conversar com a criança, ela não tem contato com outra criança para estimular a fala, e aí ela fica com lembra aquela menina que falou assim, fulano ainda não tá falando, vamos pôr na escolinha para desenvolver? Aí a gente não tem mais a escola, e aí eu preciso ter um cuidado. Por quê? Porque um dos indícios de autismo, né, ou essas crianças que têm alguma coisa no espectro mesmo, elas seriam um atraso na fala. Então, agora eu estou tendo que ver se é uma questão, se é patológico ou se é só falta de desenvolvimento. Então, uma dica aí, por exemplo, 9 meses, às vezes começa ali a balbuciar. Não dá o que a criança quer. Às vezes, nós mães, o menino já levantou a mãozinha, você já sabe que ela quer água. Aí o que a gente faz? Porque está mais corrido, já vou lá e já dou o copo de água, uma madeira de água para o menino resolver o problema. Aí você fica assim, o que você quer? Aí você já sabe o que é. Aí você fica assim, você mostra todas as coisas, menos a coisa certa, para tentar estimular. E a hora que você entrega, você quer água. Aí você fala lentamente, olhando para ela ler a forma como você fala na sua boca, né? Fala que ela vai aprendendo com isso. E uma outra dica é assim, às vezes a criança começa a falar algumas palavrinhas erradas.
né? E que a gente acha bonitinho, né? É bonitinho, né? Mas assim, a criança, a gente não pode reforçar essa palavra errada. Vamos supor, ele fala, quero, sei lá, dá um exemplo aí que vocês lembram. Uma balinha. Tipo, aí vamos pegar uma palavra assim que às vezes eles falam errado, tipo copo, mas você vai falar toto, eu quero toto. Aí você fala assim, não, você quer o copo, então está aqui o copo. Aí você não precisa ficar corrigindo, não é assim, não, você só fala o jeito certo, não precisa repetir o jeito errado, sabe? É uma outra dica também de estar estimulando. Ok. Tem alguma pergunta, Franci? A questão do uso da máscara neles também, essa questão do comportamento assim com outras pessoas. Esses dias os meninos estavam na garagem, aí veio o vizinho que eles sempre brincam, o senhor, aí o senhor veio brincando com ele de longe, aí meu filhinho, ele foi correndo e de repente chegou perto dele, aí lembrou, né, porque a gente fala, não chega perto, e tal. E aí ele foi naquele impulso, né, que ele lembrava das brincadeiras, aí de repente ele já foi afastando para trás. E, né, como a gente lidar com isso para ele também não pegar essa aversão, né, que é um comportamento momentâneo, mas que depois isso muda, né? Então as máscaras, vamos só reforçar que abaixo de 2 anos, criança não usa máscara, ok? Então, assim, é um bebê, alguma coisa, então, assim, você mantém essa criança um pouco mais afastada, se é bebezinho, você põe no bebê conforto, pode, às vezes, colocar uma fralda, assim, passando pela alça, mas nunca direto no rosto da criança, e sempre sob a supervisão, porque essa criança pode sufocar. Hoje tem aqueles chapéuzinhos, não sei se vocês já viram uns bonezinhos, que facilita um pouco mais. Aí, entre 2 anos e 5 anos, sempre que a criança tiver de máscara, essa criança tem que estar sob a supervisão de um adulto, tá? Ela não pode usar sozinha, sem estar sob a supervisão. Aí, França, essa questão ela é um pouco complexa, até mesmo para nós. Não sei, eu sou muito de abraçar, dava 3 beijinhos. Esse dia eu estava conversando com meu marido. Nesse período todo aí, já de quase 6 meses que nós estamos aí, 5 meses e pouco, né? Eu já comecei a não sentir mais falta de dar os 3 beijinhos. Olha aqui, assim, não na família, porque a nossa família a gente quer abraçar, mas às vezes uma pessoa de fora, a gente já tinha isso, né? Aí a gente já está meio que acostumando a não cumprimentar as pessoas. E quando a gente vai lá para fora, Estados Unidos, por exemplo, se a gente chega para dar 3 beijinhos, o povo já, tipo, quem que é esse povo, né? Esse brasileiro é muito folgado, né? Então, assim, mas isso é uma coisa nossa, brasileiro é caloroso, né? Então, assim, eu tava falando isso com meu marido, tipo, será que nós vamos ficar igual os britânicos, igual os americanos? Será que isso vai acontecer no nosso país? Mas aí a gente vai ter que ir explicando, mas é complicado a gente liberar eles, né? Eu entendo o que você está falando, eu passo isso também, meu caçula tem 6 anos, ele era super de sair abraçando e todo mundo, mas por enquanto não tem jeito. E a gente fala que daqui uns dias pode, mas a gente não sabe quando que vai voltar, né? E eu acho que isso aí vai valer para nós também, como que nós vamos lidar quando isso passar. Porque eu acho que voltarmos a ser como éramos em todas as áreas, a gente não volta mais, né? Nossa cabeça já mudou com muitas coisas, então, assim, nós não, vamos ver como seremos também. Sobre a questão da volta às aulas, eu particularmente creio que não deve voltar esse ano, mas conversando com a amiga que é do Rio, ela falou que vai voltar agora em setembro, já, então, né, aqui pode voltar. Quando é bebê, a gente leva ao pediatra, e o pediatra indica, não, agora não, se puder, não leva para o berçário, por conta, né, de ficar doentinho, né? Como pediatra, como que você vê essa volta às aulas, esse contato direto com essa grande população ali de crianças, né, no mesmo ambiente? Então, aí a gente vai entrar em algumas vertentes. Eu até fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram. É muito complicado, foi igual eu te falei, nós temos muitas realidades. Por exemplo, você mora num condomínio, acredito que você tem um tempo de qualidade com os seus filhos, eu não sei como que é o seu trabalho, o tempo que você tem dedicado, quem tem cuidado dos seus filhos.
eu tenho pessoas que não tem com quem deixar as crianças. Ela tem que trabalhar, ela mora sozinha, que é, na verdade, nós somos uma população privilegiada, né? Que moramos numa casa boa, que moramos em casa, que os nossos filhos têm um quintal, que eles pegam um sol, né? Que às vezes tem uma piscina, que a gente tem uma funcionária que faz a comida e que a gente às vezes está trabalhando ou tem com quem deixar em casa, mas isso é uma minoria da população. Então, muitas pessoas não têm com quem deixar e as mães estão trabalhando. Essas crianças estão cada dia na casa de um. Sabe Deus como estão sendo tratadas. Ontem, essa semana, não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu vi na capa de um jornal local aqui que agora estão tendo os hotéis para crianças, porque os hotéis estão liberados para funcionar e aí as mães que não estão tendo onde deixar estão deixando as crianças no hotel. Então, é uma coisa que a gente tem que questionar. Eu acho louvável a ideia do hotel, porque ele precisa se manter, senão ele vai falir, porque não tem turismo, então não tem quem vá, ok. Mas aí eu pergunto, essa criança, quem está acompanhando a escola, porque meus filhos não têm dificuldade na escola, eles estão indo super bem. A professora de inglês esses dias até me mandou uma mensagem, nossa, como o Lucas desenvolveu, ele está melhor no online do que no presencial. Foi essa mensagem dela. E eu vejo que ele desenvolveu muito mesmo, né? Mas, enfim, aí eu tenho esse outro lado, que eu tenho, às vezes, até amigas que as crianças não estão acompanhando, não conseguem entender o que a professora fala, por mais organizado que seja, às vezes as crianças conversam ao mesmo tempo, fecha microfone, abre microfone, né? Por exemplo, o meu de 6 anos, eu não sei se o seu Dudu está na escola de 4 anos, porque provavelmente ele não está aproveitando quase nada se estiver na escola, né? Então, assim, eu tenho muitos Brasis dentro do mesmo Brasil. Se a gente for pensar em questão de gravidade para a criança, a gente sabe que a criança ela não tem grandes complicações. Ponto. O problema são os adultos que convivem. Aí entra outro critério. Porque às vezes é uma criança que tem contato com a avó, o pai tem hipertensão, tem diabetes, tem outras comorbidades envolvidas, né? Então, assim, é muito complicado você falar, eu acho que não deve voltar, porque para um grupo da nossa população realmente não deve voltar. Eu acho que tem que voltar. Então, aí para uma outra parcela é diferente. Então, não tem certo e errado, assim como em muitas coisas o Covid tem nos mostrado que uma verdade que começou lá em março era uma coisa, em junho, julho já não é mais aquilo. Um exemplo mesmo é a questão da asma, que já mudou completamente. Então, assim, a gente tem muitas verdades e a gente está caminhando, estamos aprendendo. O que eu aprendi? Eu não julgo. Eu entendo a mãe que não quer e eu entendo a mãe que quer. São dois opostos e não tem como falar você está certa ou você está errada, porque só o tempo vai nos dizer isso. Né? O que eu tenho visto é que, pelo menos que eu vi aqui, teve um decreto aqui em Goiânia, né, que até dia 19 de dezembro as aulas podem continuar online. Eu acho que aquela história de que cada dia reavalia é muito ruim. Você nunca sabe o que vai acontecer, você não consegue programar, porque vamos esperar, daqui 15 dias a gente reavalia se volta a aula ou não. Então, assim, é difícil para o professor que está fazendo o plano de aula, para a escola que não sabe o que acontece, para a mãe que não sabe como que vai fazer o trabalho dela. Então, assim, eu acho que tem que ter um norte. Eu vi em algumas escolas, em São Paulo, que algumas escolas parece que estavam querendo voltar, teve algumas escolas que as mães se juntaram, parece que a grande maioria não queria as aulas presenciais, então aí ficou sem ter a aula, e eu tenho visto que em alguns locais eles estão querendo manter um sistema híbrido. A mãe que quer levar vai levar, e a mãe que não quer levar vai continuar online. Então aí eu acho que assim, a gente pode estar falando uma coisa hoje, né? E amanhã você está repensando a sua atitude. Uma coisa é pensarmos em pandemia, estamos aqui com lotação de UTIs, né? Eu vi aí falando que parece que quando caísse para 75%, as UTIs ia ser reavaliado se poderia abrir ou não. Então, assim, outra coisa é falar... Então, assim, é muito complicado bater o martelo nesse momento. Eu acho que seria até uma falta de responsabilidade. São várias verdades ao mesmo tempo, entendeu? Então, não dá para pensar na minha verdade, na sua, mas tem a da Maria, da Joana, a da Ciclana. Então, assim, a mãe está andando de ônibus o dia inteiro, por exemplo. Está todo mundo trabalhando e os ônibus lotados como sempre. Não mudou, não aumentou, não se aumentou a frota de ônibus, por exemplo. Então, os funcionários estão andando assim. Então, assim, é complicado, né?
Posso dar Muito. posso dar um pitaco aí? Pode. Pode. É o seguinte, tem um caso de um amigo meu, vocês estavam falando de escola, eu achei interessante até falar. Ele tá querendo tirar o filho da escola, porque não tá tendo aula como deveria ter, parece que a aula é 1h30 só no dia. Passa essa aula, o filho fica aprontando terror dentro de casa, e a escola não quer reduzir o valor que ele tem que pagar também. Então tem muita gente que tá nessa situação, muita gente que Qual que é a perdeu... idade do filho dele, Felipe? Qual que é a idade? Ah, é novo, acho que o menino tem 7 anos, 6 anos, a menina tem 12. E ele tem uma recém-nascida de 2 anos no máximo. E aí tá brigando com o pessoal da escola, ou vocês reduzem ou eu vou tirar, porque não faz sentido eu pagar um trem que não tá tendo, né? Sim, isso é a situação dele, mas é uma situação que todo mundo tá vivendo isso. Teve gente que teve carga horária de trabalho reduzida, com certeza reduziu o salário. Então, assim, é uma coisa que envolve várias situações. Envolve muita coisa, Felipe. Por exemplo, se eu for olhar a questão desse pai, vamos supor, 7 anos, provavelmente ele já está no primeiro ano, que é mais ou menos a idade do meu caçula. Então, eles estão tendo já alfabetização. Então, aí eu acho um pouco mais difícil tirar da escola. Mas a criança que está no maternal, no Jardim 1, realmente não faz muito sentido para a mãe querer manter aquela criança ali, porque o objetivo da escola era interação, não está tendo. Então, olhando o lado do pai, ele tem razão. Mas a hora que eu olho o lado da escola, a escola... muitos pais tiraram, os professores estão trabalhando, na grande maioria das vezes, às vezes dobrado, teve que investir em plataforma online, essas coisas, a gente sabe que esse sistema não é tão barato assim, né? Então, assim, teve que mandar funcionário embora, provavelmente teve muito acerto trabalhista envolvido nisso. Então, assim, a hora que eu olho o lado da escola, eu também consigo entender o lado da escola. Aí, se você for olhar lado por lado, você vai dar razão para todos os lados. Porque todos os lados, a conta não fecha. Todos os lados estão sofrendo. Assim, uma coisa que eu aprendi muito nessa relação, nesse período de pandemia do Covid, é a não olhar só para o meu umbigo e a tentar enxergar a verdade que está todo mundo vivendo. E aí você vai ver que está assim para todo mundo. O pai que quer tirar tem razão, a escola que precisa manter tem razão, o professor que foi mandado embora é complicado, entendeu? Então, assim, todos os lados têm razão. Doutora, eu quero te fazer uma outra pergunta. O que você faz para manter os seus filhos saudáveis? Primeira coisa, eu tento investir no sono. Acho que primeira coisa, sono é fundamental para a nossa saúde. E com o sono, eu mexo com a alimentação. Não tem como eu dissociar sono e alimentação, igual a gente falou mais cedo. Se uma criança acorda muito tarde, bagunça o dia. Né? Nesse período de pandemia, seria a questão da atividade física, né? Que a gente sabe que é muito importante. Então, assim, a gente tem tentado fazer a atividade física com as crianças. Né? Assim como a França, eu também moro em condomínio. Então, para mim, é mais fácil pegar os meninos e deixar andar de bicicleta, pegar os meninos e vão fazer uma caminhada no condomínio, né? Então, eu vejo amigas que moram em apartamento, elas estão assim, sofrendo, porque a criança não pode descer para o playground do prédio, né? Essas coisas. Então, assim, as praças agora voltaram a funcionar algumas coisas. Então, assim, às vezes procura um horário mais vazio, que não tem muita gente, vai mais cedinho, né? Tem alguma coisa assim para tentar fazer essa questão. Outra coisa, a gente tenta regular a questão de tela. Tá? É uma coisa que a gente tenta segurar aqui em casa. Não é fácil, ficou muito mais difícil agora com a questão da pandemia. É um desafio para eu regular o meu tempo de tela, imagina para regular o tempo de tela do meu filho. Né? Então, realmente não é fácil. E a gente tenta trabalhar muito a questão emocional das crianças. Né? Conversa. A gente tenta sempre fazer uma refeição, pelo menos em família, nesse tempo da pandemia. Meu marido acaba que não tem conseguido voltar para almoçar, porque põe roupa, tira a roupa, toma banho, volta, e a gente fica em hospital. Então, assim, a gente cansa um pouco, e como a gente mora em condomínio, é um pouco mais afastado, então vai e volta. A dinâmica não fechou, então a gente prefere vai, faz tudo e volta mais cedo. Então acaba que o jantar tem sido o momento da nossa refeição, onde a gente tenta escutar um pouco as crianças, né? O meu mais velho fala menos, então eu tenho que ficar atenta, porque eu tenho que ler ali os mínimos movimentos, então às vezes exige um pouco mais de mim. Né? Então, assim, eu acho que isso é o principal que a gente tem tentado. E aí entra a questão também espiritual, que a gente sabe
que poder descansar em Deus tem um peso, um valor muito grande, né? Saber que tem um pai que cuida de mim, que é Deus que guarda, né? Assim, às vezes a gente ora, a gente se unge aqui, às vezes antes de sair para trabalhar, essas coisas, e a gente vai ensinando para as crianças isso também, porque se eles não verem isso na nossa vida, minha e do Fred como pais, quando chegar a vez deles, né? Vai ter vários problemas, não que seja uma pandemia, mas assim, vai ter momentos que vai ter que enfrentar problema financeiro ou não, ou algum funcionário, ou as adversidades na vida chegam, a gente sabe que ela chega para todos nós, independente da posição social, né? Então, a gente tem ensinado isso para eles, a descansar, ensinar que é Deus quem tem guardado, quando tem algum problema, alguma coisa que está angustiado, vamos, né, falar para Jesus, vamos descansar. Então, assim, são algumas coisas assim, que a gente tem tentado ir trabalhando. Aí a questão da rotina, igual eu falei, eu fiz uma rotina escrita, eu deixei escrito para eles olharem, tá ali, ó, deixa eu ver se aqui consegue, ali, meu teclado virou o mural, não sei se vocês estão conseguindo ver, ali tem a rotinazinha deles, que eles vão ali e olham, agora é hora disso, agora é hora daquilo. Eu acho que foi uma coisa que acalmou eles, assim, acalmou o coraçãozinho deles. Entendi. Ana Flávia, tem alguma pergunta? A questão das consultas que a falando, com dúvida com relação à questão dos exames, porque a telemedicina, né, a pessoa vai e faz aquela consulta online, ela diz que já manda os exames. É seguro fazer esses exames nesse período quando é uma coisa de rotina, não quando é coisa grave, né? Quando a criança está sentindo algum sintoma mais grave. Mas por questões de rotina, isso é seguro ou é melhor não fazer por enquanto? Não, nesse momento, se é uma rotina, a criança está bem, está crescendo tranquilo, espera um pouquinho. Os pais e as mães vivem atrasando as consultas, vivem atrasando as vacinas, vivem atrasando os retornos. Aí, de repente, quer fazer tudo no tempo certo, justamente na pandemia, né? Então, assim, espera aí um mês, principalmente nós aqui em Goiânia, que estamos ainda num pouquinho do pico, vamos esperar diminuir um pouco, né? Então, assim, um mês aí para uma consulta de rotina, um mês, se é uma criança maiorzinha, não vai fazer tanta diferença. Entendi. Entendeu? Qual que é a plataforma, geralmente, que é utilizada por questão de segurança de dados mesmo do paciente? Aí tem várias plataformas, tá? Tem várias no mercado hoje, que tem ela é toda realmente segura, não expõe, não grava os dados, a consulta não fica filmada, a filmagem a gente não guarda, não filma, tá? Então, eu uso o iClinic, que foi de todas as plataformas a que eu me adaptei melhor e que eu achei que é um pouco mais fácil para o paciente entrar. Mas tem do Fleury, tem do Einstein, tem várias plataformas. Aí cada médico adota a sua. A Unimed tem a plataforma dela, que dá telemedicina do Covid, a da Unimed, por enquanto, é só específica para o Covid. Então, assim, tem várias opções. Entendi. Entendeu? Ana Flávia, tem mais alguma pergunta? O pessoal fez alguma pergunta no Facebook, no YouTube? Não. Por enquanto, tem uma pergunta. Não, pergunta não. Eu posso fazer uma pergunta polêmica? Pode, qual que é? Doutor, eu queria saber qual que é a sua opinião como médica e como cristã naquele caso daquela menina que foi estrupada pelo avô e teve que fazer coisa, o pessoal ficou na porta do hospital recriminando os médicos. Qual que é a sua opinião como cristã e como médica? Felipe, hoje eu estava falando justamente agora na hora do almoço isso com meu marido. É de fato um assunto muito polêmico. A gente como cristão aí, a gente é pró-vida, né? A gente sempre é pró-vida, mas ali foi uma tragédia atrás da outra. Como a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo, né? Então ali foi um abuso e depois esses dias parece que eu estava vendo uma outra matéria aí que parece que pegaram o tio, mas ele falou, ok, pode fazer um exame meu, mas vai fazer do avô e do outro primo, do outro tio também, então parece que não eram só uma pessoa. Assim, assim como você fez sua pergunta polêmica, eu quero me dar o direito de não julgar essa situação, porque eu acho que não cabe a mim julgar. É uma criança de 10 anos, ao mesmo tempo, é uma vida
que se perdeu, eu acho que ele não tem ganho nenhum. Ali a gente tem uma criança de 10 anos destruída, a gente tem uma vida que foi ceifada pelo aborto, que a gente, como cristão, nós somos pró-vida, né, sempre contra o aborto. Então, assim, eu acho muito, muito difícil, assim, a gente está julgando ali, sabe? Às vezes falar do outro, né, da pedra do outro. Da situação, né? Ali é uma situação muito triste, assim. Foram muitas mortes, como esse caso específico. A gente tem uma criança dos seus sonhos, 10 anos, gente, é muito novo, é uma criança muito nova, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma vida que foi tirada, né? Então, ontem eu estava vendo um testemunho de uma mulher que foi fruto de um abuso. E hoje ela, assim, a mãe optou, a mãe escolheu por amar ela. E ela tá bem, ela estava assistindo o testemunho dela, justamente falando sobre isso. Poxa, eu tenho menos direito, por eu ser fruto de um abuso, eu tenho menos direito de ficar vivo do que uma pessoa que foi fruto do amor? Por que tem menos direito? Entendeu? Então, assim, é uma situação muito difícil. Assim, é muito difícil, Felipe. Eu acho que eu ainda não consigo responder ou julgar essa resposta. Eu perguntei porque, assim, parece que hoje saiu outro caso de uma menina lá em São Paulo, acho que de 7 anos, alguma coisa assim, eu vi a notícia. Eu não vi. Não, mas 7 anos não tem nem como engravidar, gente. Uma coisa assim, eu vi uma notícia disso, ela saiu lá em São Paulo. Mas ela engravidou uma criança de 7 anos? Não, abuso, questão de abuso. Assim, abuso, eu já presenciei um abuso de um menininho de 4 meses, na minha época de residência no materno infantil. A criança, assim, foi muito triste. Esses dias para trás, eu não sei se vocês conhecem o Guilherme Shelby, o doutor Guilherme Shelby, que é um procurador da República, ele levanta muito essa pauta do abuso. E eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer uma live com ele no meu Instagram. Foi uma live fantástica, porque a gente acha que abuso só acontece na periferia, né? E, na verdade, não é essa a realidade. Abuso acontece nas melhores famílias, dentro de casa, com o pai e com a mãe dentro de casa. Esse momento todo aconteceu porque eu atendi na emergência de um plano de saúde classe A daqui da nossa região, uma criança de 5 anos, ou 6, agora eu não me lembro, que tinha sido abusada pelo primo, que cresceu junto com um irmão mais velho, morava dentro da casa, assim, vivia na casa com essa família, durante o dia, com todas as crianças juntos, e o pai e a mãe dentro de casa. Então, assim, poderia ser o meu filho, entendeu? Durante o dia. Então, assim, a gente acha que isso está longe, mas não está. Às vezes a gente não vê. Essa menina foi porque tinha um excelente relacionamento com a mãe e contou para a mãe. A maioria não conta. Então, assim, a gente só precisa estar atento. E aí é onde entra a questão, por exemplo, a gente sabe que tem aumentado muito esses casos, porque as crianças estão dentro de casa desprotegidas com as pessoas que às vezes estão mentalmente desequilibradas, o pai e a mãe por problemas externos. Exatamente. Realmente essa é uma situação muito difícil, é uma situação que nós temos que aprender, eu acho que nós temos que ensinar os pais a observar os seus filhos, como que eles estão, para ver o que está acontecendo ao redor, né? Quando meus filhos eram pequenos, eu comprei uma vez um livro, foi muito bom. Eu pude ensiná-los a ensinar a eles que outra pessoa, uma pessoa adulta, não podia tocá-los. Mas foi muito bom para mim naquela época, mas por uma médica que nos ensinou na igreja, me orientou, então eu consegui passar isso para os meus filhos. Isso é muito interessante. Talvez seja a hora da gente ensinar isso para as famílias, para os pais, e os pais passar para os seus filhos. Assim, a live, as coisas que a gente discutiu na live, o doutor Guilherme, assim, foram coisas assim que, olha que eu ainda sou uma mãe cristã e médica, né, que para mim abriu muito os meus olhos. Eu falei, teve um momento assim, doutor Guilherme, essa live aqui tem que ser obrigatória para todos os pais. Acho que na hora que vai fazer um curso ali de maternidade, quando a rechegada do neném, que a gente faz ali de amamentação, de preparação de parto, tinha que ter um curso ali de abuso sexual, como prevenir seu filho, porque começa ali. Talvez seja interessante, talvez uma outra pauta, um outro momento para a gente falar sobre isso, porque é um assunto muito interessante, que nós temos que ensinar as pessoas. Talvez isso acontece, a mãe não perceber que está acontecendo na sua casa isso, não exatamente. Saber ler aquilo que o filho está querendo falar.
Eu preveni, porque assim, por exemplo, depois essa menina que já foi abusada, o que a gente aprende com isso? A gente tem que proteger as nossas crianças. Mas para não é assim, não pode nem chegar a acontecer esse abuso. O que nós podemos fazer antes disso? Antes, exatamente. Entendeu? Então, assim, antes, vamos trabalhar no antes. O que a gente pode fazer? Tá. Exatamente. Meninas, eu acho que o meu horário já está finalizando. Quero agradecer aqui já a Fran. passou uma hora. Já passou uma hora. Já. Quero agradecer a Fran. Você sempre está à disposição, que Deus te abençoe, viu? Ana Flávia, por estar aqui nos ajudando hoje. Viu, Ana Flávia? Muito obrigada. Doutora Luciana, você foi hoje de suma importância. Eu acho que foi maravilhoso o que você nos ensinou. Eu aprendi também, porque nós temos que estar abertos para aprender todos os dias, né? Então, assim, fico muito agradecida, porque tem pessoas que vão estar nos ouvindo e vai mudar a sua concepção em relação ao seu filho. Vai ver de uma forma diferente, né? E eu gostaria que vocês também falassem alguma coisa para finalizar. Bom, a gente falou muito sobre essa nova adaptação, comportamento. É um desafio, né, para todo mundo, pais, né, para os filhos. Adaptação na parte estrutural, né, escola, home office. E o que eu estou aprendendo e tentando olhar tudo isso? Por mais que, tá difícil a escola, não está do mesmo jeito, não está aprendendo da mesma forma, o que mais eu vejo de tudo isso é o que a gente pode tirar de benefício e principalmente relacionado à questão da parte de relacionamento afetivo com os nossos familiares mais próximos, né? Principalmente pais e filhos. A gente observar mais, conversar mais, ser um momento, né, da brincadeira, que a gente pode só ter essa interação para ensinar numa brincadeira. Essa aproximação mesmo de observação, tanto deles para nós, quanto nós para eles. E isso está alterando tanto assim, o nosso olhar, que algo que a gente já pensava em fazer, a gente, né, já decidiu de mudar a nossa rotina profissional, justamente para que isso se prolongue, né, esse relacionamento mais próximo, de estar observando, de estar acompanhando, porque isso é bom para eles e bom para nós, principalmente nessa primeira fase aí, né, até os 7, 11 anos, essa construção, né, de identidade da criança, formação como adulto, está próximo de ter essa identidade também próximo, a gente ensinando. Então, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que escola a gente consegue adaptar nos próximos anos, mas essa proximidade, não, né? Então, a gente vai estar tirando o maior proveito de tudo isso. As outras coisas, a gente vai tentando adaptar, porque, como a doutora falou, tá igual para todo mundo. Né? A escola, né, tá difícil para mim, mas tá para todo mundo. Vai ter que ter uma readequação nos próximos anos. Então, eu estou tirando de proveito disso, né? Do prazer de estar próximo, de ensinar de uma outra maneira, principalmente com a presença. Flávia, tem alguma coisa para falar? Então, uma coisa que é muito importante também é que nós, como pais, o nosso emocional ele afeta também a vida dos nossos filhos. Eu creio que no início da pandemia isso foi pior, né? Pelo menos aqui em casa foi, porque quando tudo parou, a gente ficou sem saber o que fazer, como que ia ser, né? A renda caiu, as empresas ficaram paradas. E aí eu vi isso, o reflexo disso nos meus filhos, né? Então eu creio que agora, não é que esteja tudo normal, mas já está mais tranquilo para a gente poder colocar a cabeça no lugar, colocar as coisas em ordem, né? Através dessa rotina que a doutora falou, que é super interessante, a rotina tanto para nós adultos como para as crianças também. Então essa rotina ela facilita e ela desestressa um pouco as crianças, né? Elas começam a visualizar aquilo de maneira diferente. E aí, a doutora até falou um pouco antes de a gente começar, que Deus tem usado esse período para essa volta para casa, que nós, como pais, precisávamos estar em casa, né, nos relacionando mais com nossos filhos, e isso é muito importante para eles também. Ana Flávia, você falou um ponto muito, muito, muito importante, que é a questão da saúde dos pais.
A gente pega, às vezes, vamos esquecer pandemia, vamos pegar antes. Às vezes chega pais ali no meu consultório com crianças ansiosas, com transtornos alimentares ou alguma outra coisa, que na verdade é só o reflexo do pai e da mãe. Então, assim, dos pais. E aí, eu quero levar esse menino no psicólogo, porque esse menino tá muito respondão, tá muito isso, muito aquilo. Aí, se essa mãe e esse pai não se trata, eu não consigo jamais tratar essa criança. Né? Uma coisa que a gente vê, às vezes, são depressão pós-parto, não dá tempo, eu não consigo. Aí a mãe está cuidando da criança, para tudo. Prefiro que você pare de cuidar dessa criança, se trate e volte bem, do que uma pessoa que está adoecida, que vai piorar a doença dela e ainda vai adoecer o outro. Então, assim, eu adoro aquela imagem do avião, onde fala, quando cair máscara de oxigênio, coloque você primeiro. Depois você ajude a criança que está ao seu lado. Então, assim, nesse momento, muitos pais, a ansiedade, a depressão já é a doença do século, já era antes da pandemia. Agora, com a pandemia, quintuplicou isso. Então, se os pais que estão nos ouvindo estão se sentindo mais ansiosos, depressivos, né, ali alguma coisa, a gente tem que tirar esse tabu que depressão ainda mais no nosso meio evangélico, as pessoas acham que depressão é falta de Deus ou é pecado, não é. A gente tem que entender que tem mecanismos bioquímicos, falta de substância. Se você tem problema de tireoide, você toma o hormônio da tireoide. Ou se você tem problema de depressão, você tem que tomar medicação para depressão. Então, assim, a gente tem que tirar esse tabu. Eu preciso que os pais se cuidem para poder cuidar dessas crianças. Isso que você falou, assim, é fundamental. E eu tenho uma aluna, eu coordenei uma residência de pediatria há muitos anos, eu tenho uma aluna que ela estava com depressão, aí ela falou assim, doutora, eu falei assim, mas por que você não vai no psiquiatra, não vai fazer uma terapia? Ela, mas eu não tenho tempo. Eu falei assim, porque eu tenho que levar minha menina na natação. Eu falei assim, para tudo, suspende a natação da sua filha, não é hora dela ir para natação, é hora de você ir para o psicólogo. Mas assim, eu tive que ser muito dura com ela. E aí, enfim, aí deu certo, ela foi pro psiquiatra, e hoje ela fala, foi a melhor coisa, hoje eu tenho, a casa mudou, né? E aí, uma outra coisa nas minhas considerações finais, pastora... doutora, Pode falar, desculpa, Ana Flávia. Eu te cortei, mas é porque essa questão da terapia, a gente até fala muito, né, pastora, que as pessoas têm muito preconceito com a terapia. Porque eu sou psicanalista também, então o que acontece? As pessoas, elas não querem se tratar, elas acham que é coisa de coisa para doido, né? E a gente vê o quanto que é importante a pessoa estar equilibrada, a pessoa estar bem com ela mesma, até para ela se relacionar não só com o esposo, com os filhos, com as pessoas também, né, em geral, para ela conseguir avançar na vida. Ana Flávia, e assim, por incrível que pareça, no nosso meio evangélico, isso é um tabu às vezes maior do que lá fora. Porque acha que é falta de Deus, que a pessoa está em pecado. A pessoa, na verdade, ela tem medo de procurar, com medo de falar assim, nossa, eu vou expor a minha fraqueza, a pessoa vai saber o que eu estou passando, sabe? Tem medo de procurar ajuda até para oração, muito mais terapia. E aí, assim, a senhora tinha perguntado, pastor, uma das coisas que também às vezes os meninos fazem aqui, para preservar a saúde deles, eu lembrei de uma coisa que eu achei muito interessante. Logo no começo da pandemia, meus meninos aprenderam, porque eles já usam, a escola de inglês do meu mais velho usa o Zoom, e aí eles começaram a jogar, eles vão para o celular, tem um momento dos jogos com a turminha dele, e aí não basta jogar, eles gostam de entrar no Zoom para eles se verem e conversarem ao tempo que jogam. Por um momento eu falei, quer saber? É a nova amizade deles nesse momento, é a forma que ele tem de conversar com os amigos, de ver, de estar perto, né? Não é tão bom a gente quando conversa com nossos amigos? Então, assim, lógico que com um tempo, né? Não vou liberar o dia inteiro, mas em tempos específicos eu vejo que isso tem feito bem para eles. E as minhas considerações finais seria isso, sabe? Pais, mães, aí, nós temos um Deus que rege o mundo. E ele não perdeu o controle nessa pandemia. Ele já sabia que essa pandemia ia acontecer. Né? Então, assim, e a gente sabe aí que muitas coisas até que Jesus volte, precisarão ser cumpridas, né? Então, mas a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo na pandemia, Deus tem olhado para nós, e esse tempo Deus converte ele em bênção nas nossas vidas, né? Assim, tentar voltar para nossa casa mesmo,
às vezes eu falo que tem muitos pais conhecendo seus filhos agora, porque não conheciam, viviam juntos, mas não conheciam seus filhos. Tá? Então, assim, tentem enxergar isso como um momento precioso, como um privilégio que Deus está nos dando, de estarmos com os nossos filhos. Né? A gente falou aqui antes de começar. Eu diminui muito o meu ritmo e eu entendi que esse é o meu momento precioso, porque já está passando rápido. Daqui a pouquinho eles estão voltando para a escola, ano que vem já chegou 2021. Né? A gente já está aí começando setembro praticamente, daqui a pouco já é Natal. Eu já estou pensando no Natal já. Isso, já é Natal, entendeu? Então, assim, já está passando rápido. Então, vamos tentar, assim, enxergar as coisas positivas que estão acontecendo nesse momento, porque estão acontecendo também. Né? Tentar ali não focar muito em notícias trágicas, evitar ali noticiário o dia inteiro. Né? Há uma outra coisa que a gente fez pelas nossas crianças aqui, a gente não fica vendo nenhuma notícia de televisão local, a gente não lê notícia à noite, porque isso perturba o nosso sono, e a gente não comenta de doença perto dos meninos, porque a gente acha que criança não entende. Estamos muito enganados. Eles estão muito mais ligados do que a gente imagina. Então, assim, a gente não precisa ficar falando que fulano morreu, se fulano está doente, não sei o quê. Não é assunto para conversar perto de criança. Né? Então, a gente pode também estar poupando eles desse tipo de assunto. Isso. A Bíblia diz que Jesus aí fala assim, deixai vir as crianças, porque tais é o reino do céu. É que a gente tem que se tornar como uma criança, por causa dessa leveza. Então, nós temos que preservar essa leveza, essa graça que toda criança tem. Então, nós, pais, nós temos que fazer isso, fazer com que esse momento de pandemia seja leve, que seja claro, como você falou, não vamos ouvir coisas trágicas, vamos ouvir coisas boas. Isso que eu tenho feito, eu sempre falo isso, eu tenho feito na minha vida, eu tenho trazido para dentro da minha casa coisas boas. Eu vou falar de coisas boas. Coisas ruins já tem se falado muito. Então, que nós possamos nos tornar como uma criança. Que é o rei do céu. Nós temos a tendência de pensarmos demais, de imaginarmos situações hipotéticas demais, né? E muitas vezes completamente fora da realidade. Né? Alguns trabalhos assim, falam que de tudo que a gente pensa, poucas coisas podem de fato acontecer. E dentro dessas que poderiam acontecer, pouquíssimas acontecem. Então, às vezes, em torno de 80% do que a gente fica preocupando não vai de fato acontecer. Então, assim, se não adianta a gente ficar preocupado com alguma coisa, não vai resolver nosso problema. Nem ficar sofrendo por antecedência. Deixa a coisa acontecer. Quando for a hora, você decide como vai agir. Então, assim, lógico, não estou falando para ninguém viver aí como se isso não existisse. Existe. Então, toma seus cuidados. Faça aí o uso de máscara, lave com frequência as mãos, troque as roupas quando chega em casa, deixe o sapato do lado de fora, evite aglomeração. Tudo isso é para fazer, mas sem fosforilar demais. Porque às vezes a gente sofre muito mais por uma coisa que nunca vai acontecer. E isso adoece a gente. Isso. Né? Queridas, eu fico muito agradecida a vocês. Que Deus abençoe. Damos aqui um tempo, nós vamos marcar novamente, doutora Luciana, que agora você vai ser nossa convidada sempre. Obrigada, pastora. Honra. Estamos felizes pelo seu carinho, viu? Meninas também, agradeço muito. Então, que Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos na igreja, nós temos reunião às 8, às 10 e às 19h30. Se você pode, reúna se você não pode estar presente no culto, participe, pega suas crianças, leve também para assistir uma das nossas reuniões, não deixe seus filhos, você está participando do culto e seus filhos no quarto, não, participe como família, faça daquele lugar, aquele lugar que todos vamos estar adorando ao Senhor, amém? Que Deus abençoe vocês, bom final de semana, Deus abençoe, o quê? Pastor, deixa eu só dar uns recadinhos aqui. A gente está fazendo os cultos e todo domingo a gente faz um kit especial para as crianças estarem desenvolvendo as tarefinhas durante a semana, onde está aprendendo a história da Bíblia, as coisas. E. Opa, deu um. E a doutora saiu, ó. Eu aqui. Tá aqui? Mas a câmera. Agora voltou.
Ela E aí o pessoal pode estar indo lá na igreja buscando essas tarefinhas para poder estar fazendo durante a semana, tendo tempo junto com seus filhos e estudando a Bíblia e ensinando a eles. Isso é um recadinho que eu queria falar. Nós hoje, Felipe, só para uma pontuação, nós hoje não temos desculpa para não falarmos de Deus com os nossos filhos. A maioria das igrejas estão, apesar de não ter as salinhas presenciais, elas estão tendo algum tipo de atividade. Nós temos inúmeros desenhos que a gente acessa aí no YouTube, no celular. Nós temos vários aplicativos com jogos de educação cristã. Nós temos inúmeros materiais. Você vai em qualquer livraria cristã, você compra livrinho de R$ 1,99 que conta história, que faz atividade. Então, assim, nós temos vários tipos de Bíblia, de histórias infantis, a gente tem para todas as idades, para todos os gostos. Então, assim, nós como pais, seremos indesculpáveis por não estarmos falando de Deus para os nossos filhos. É verdade. Inclusive, eu não sei, só um minutinho, Felipe. Não sei se foi confirmado, a nossa próxima live vai ser de uma pessoa que vai nos ensinar a evangelizar os nossos filhos, a falar de Deus, como conduzi-los a Deus. Porque não é só ouvir, mas eles a conduzir a conversão. Talvez, eu estou até vendo ali que a Rosana já mandou um WhatsApp, talvez até com um positivo para mim, mas aí durante a semana eu vou falando para vocês a respeito. Pode falar, Felipe. Eu só queria mandar um abraço, que o pessoal está mandando no WhatsApp que está assistindo a gente aqui. A dona Miriam Panarello está assistindo a gente, a dona Luquinha, a doutora Laís Bittencourt está assistindo a gente, a Gilmara, o Leno. Queria mandar um abraço para vocês e que foi bom, doutora, ter a presença da senhora. Contamos com a presença da senhora mais vezes, de acordo com a agenda da senhora. E você que tem um filho que necessita de pediatra de rotina, procure a doutora para ela poder fazer um acompanhamento do filho de vocês. Obrigada. Pastora, tem como fazer uma oração para a gente encerrar, pastora? Vamos. Senhor, obrigado, Deus, por tudo aquilo que nós conversamos agora. Deus nos trouxe luz, Senhor, sobre como criarmos nossos filhos, como conduzi-los nesse tempo de pandemia. Pai, obrigada porque o Senhor sempre nos ajuda a cada família, a cada pai, a cada mãe, a conduzir os seus filhos a uma vida saudável. Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre a nossa família, sobre cada casa, que a proteção do sangue de Jesus esteja sobre nós. Te agradecemos por todas as coisas, porque até aqui o Senhor tem tido misericórdia de nós e tem nos abençoado. Obrigada por esse momento no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau.